Dia, tudo bom? Eu sou a Ana, ele é o Leonardo. E a gente tá aqui, hoje a gente tá no dia 172 e eu vou ler pra você Salmos 77, 78. É isso? É isso. Só doido, deve ser grande. Então pega seu cafezinho, ó. Pega a sua água, é importante, você tem que tomar água. Lembrando que não é só você ler, você precisa entender a Bíblia. E a minha igreja dá um discipulado gratuito toda quinta-feira, ao vivo, pelo Zoom. Então eu deixo aqui para você entrar no grupo de WhatsApp. É com a minha pastora, a pastora Débora, maravilhosa. Todo mundo é do ministério da Tânia Tereza, de Cura e Libertação. Então, é porreta, sabe o negócio? Fortes emoções. E aí, se você não puder entrar ao vivo, depois você assiste gravado. Eu geralmente faço os dois. Entro ao vivo e assisto gravado depois, porque é muito bom, né? Pra entrar na cabeça, né? Que a gente tem muita resistência. Então, tem que ouvir 200 vezes um negócio. Então, vamos lá. Salmo, pega a sua Bíblia, seu gato. Salmeta, não. Tá amarrado, em nome de Jesus. Eu ainda tô me tratando aqui. Continuo com o quadril quebrado? Espero que não, né? De repente já tá colando. Em nome de Jesus já tá colando. Já está colando. Então vamos lá. E se vocês puderem escrever pra mim aí se essa musiquinha tá irritando ou não, porque eu não tô mudando a musiquinha. Além de ter, é sempre a mesma. Então, se você estiver gostando da musiquinha, fala assim, estou gostando da musiquinha. Só pra eu saber. Ou, tipo, estou me irritando, como está me atrapalhando pra eu ouvir a palavra de Deus com essa musiquinha. Você também me avisa pra eu tirar a musiquinha. Então, vamos lá. Salmo 77, o estado interno do salmista. Ele anima sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ai, que lindo! Peraí. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Oh, gente, que salmo lindo esse, hein? 77.
Vamos lá. É um gato convertido. Isso aí. Salmo 78, então. Esse é um pouquinho maior. O título é A Salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Esse foi o título. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Olha que interessante. Os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem e de toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus. E disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel, com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de quem eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão.
Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles. Quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e as guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até que este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhas deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e sobremodo aborreceu a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecerá como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e encoleirizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pelejadas o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Que lindo, hein? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Quanto pelo que temos aqui. Então tá bom, gente. Fica com Deus, que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso. Deixa um comentário pra gente conversar. Curte esse vídeo, manda pra quem você acha importante ouvir essa palavra. Um beijo e até amanhã.